Amados irmãos, hoje é segundo domingo de dezembro. É um dia alusivo ao dia da Bíblia. E aí eu preparei, na verdade eu não preparei, me enviaram um vídeo acerca da Bíblia. Eu queria passar para vocês, para que a gente tivesse um pouco mais de entendimento e nos voltasse um pouco mais para a palavra do Senhor. Se perguntássemos para a igreja se alguém já leu a Bíblia inteira, de capa a capa, eu penso que poucos diriam que leram a Bíblia inteira. Porque hoje, infelizmente, a igreja ela já não tem mais esse foco, né, de ler a palavra, de estudar, de esmiuçar, enfim. Nós percebemos que a igreja ela perdeu um pouco mais esse foco. Muito se fala sobre a psicologia, muito se fala sobre a teologia, muito se fala sobre as coisas que estão acontecendo agora, sobre as escatologias, enfim. Mas pouco se fala daquilo que a palavra de Deus, de fato, ela prega. Tem sido deixado de lado. Nós estamos hoje, infelizmente, um lado bom e um lado negativo. Nós estamos hoje sendo levados, doutrinados, ensinados, muitas vezes, pelo aquilo que nós vemos alguém falar da Bíblia, mas não pelo aquilo que nós lemos da Bíblia. Nós esperamos ter um entendimento de que uma pessoa nos leve esse entendimento, e não o entendimento de ir buscar, de esmiuçar, de escavacar, de fato, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, esse ano de 2022, nós vamos fazer algo diferente aqui na igreja. Cada um de vocês vai ganhar um plano de leitura anual da Bíblia. Cada dia você vai fazer uma leitura, em nome de Jesus Cristo. Quem conseguir chegar no final do ano, lendo toda a palavra de Deus, vai ganhar um brinde de presente. E no dia 22, aliás, no segundo domingo de dezembro do ano de 2022, se Deus não me levar para o lado dele, prometo para os irmãos, uma promessa, prometo para os irmãos que vou dar uma Bíblia para cada um, para quem lê. Não é qualquer Bíblia, vou dar uma Bíblia boa para cada um que conseguir fazer essa leitura durante um ano. É um desafio, não é? É um desafio, irmã Marlene. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Quantos creem assim? Olha, é desafio. Você foi desafiado. O irmão Marco disse que quer ganhar. Você foi desafiado. Em nome de Jesus. Vamos assistir. Já se passaram quase 2000 anos desde que os últimos versos da Bíblia foram registrados. Ao longo desse tempo, a influência da mensagem revelada no Livro dos Livros tem sido fonte de inspiração a músicos, escritores, artistas, cientistas, elevando a qualidade das produções humanas a patamares jamais vistos. Homens e mulheres deixaram um grande legado ao assumir sua devoção e apreço pelas Escrituras, entendendo que sem elas nada do que fizeram teria sido possível. Sem a Bíblia, Handel não teria composto sua magnífica e inspiradora peça musical, conhecida como Aleluia de Handel. Sebastian Bach não teria nos brindado com a maviosa composição Jesus, a Alegria dos Homens. Sem a Bíblia não haveria o famoso afresco no teto da Capela de Sistina de Michelangelo, nem sua famosa estátua de Moisés. Também não teríamos a edificante obra de Taylor Caldwell, Médico de Homens e de Almas. Muito menos o livro mais vendido depois da Bíblia, O Peregrino, de John Bunyan. Sem ela, jamais veríamos cenas que marcaram definitivamente a história dos efeitos especiais, como as do filme Os 10 Mandamentos. Sem a Bíblia, a sétima arte, a música, a poesia, a dramaturgia e principalmente a teologia perderiam muito do seu brilho e fulgor. Sem a Bíblia, a humanidade não teria o maior e melhor referencial de amor ao próximo já revelado ao ser humano. Não teria acesso ao maior compêndio de ética, de honestidade e de caráter tão essenciais à vida em sociedade. Sem a Bíblia, nada saberíamos a respeito de Jesus.
E sem Jesus, a humanidade estaria para sempre separada do amor de Deus e sem a menor chance de algum dia poder estar de volta aos braços do Pai. Hoje é o dia da Bíblia. Valorizemos este presente de Deus para a humanidade, pois somente através dele podemos ter o verdadeiro encontro com as palavras de vida eterna. Jesus Cristo. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, a partir do versículo de número 9. Isaías 38, versículo 9. Hoje o culto começou um pouco mais tarde, porque assim que a gente estava fazendo as coisas aqui, o computador desligou. E esse computador, ele tem aquele sensor de presença. Se chegar muito perto, ele desliga. É o meu. Enfim, mas acabou que deu tudo certo, em nome de Jesus Cristo. Porque quem sabe faz ao vivo, né? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 9. Aquele que por gentileza puder, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 38, versículo de número 9, que diz assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, respondeu tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma, Senhor. Por estas disposições tuas vivem os homens. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Pai santo e bendito, nós fizemos a leitura da tua palavra, Pai, e entendemos, ó bendito Deus, que pelo cântico de Isaías, Pai, que foi um cântico de graças a ti, Senhor, de gratidão a ti, Pai querido, nós também nesta noite, Deus amado, tributamos a ti toda honra e glória, Senhor,
pois nós temos motivos, Senhor Jesus Cristo, para te agradecer. E por isso, nessa noite, nós te pedimos, meu Pai, fala conosco, Senhor, nos direciona, derrama graça, unção, Senhor, mas não permita que nós saiamos daqui nesta noite da forma com que cheguemos, mas que possamos sair daqui, meu Pai querido, alegres e jubilantes na tua presença, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Podeis sentar. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, através de alguns livros, livro dos profetas, ela nos mostra através dos livros 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ela nos mostra no Antigo Testamento, em alguma parte do Novo, acerca dos reis de Israel e de Judá. A história todos vocês já conhecem. A nação de Israel era uma só, mas por conta do coração duro dos homens, Israel então foi dividido, passando-se então Israel do norte, Israel do sul, Israel e Judá. Reis se levantaram em meio a essas nações, tanto reis em Judá quanto reis em Israel. Os reis em Israel, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se apostataram da fé, não quiseram mais se consagrar a Deus, não quiseram mais ter compromisso com Deus. E a palavra do Senhor diz então que Deus ele varreria eles e os levaria cativos. E assim aconteceu. Mas a palavra também mostra que Judá, o remanescente fiel, ele continuou ainda servindo ao Senhor. Muito embora outros reis se levantassem e fizessem o mal, a palavra vai dizer que um homem se levanta, um rei é coroado e o seu nome é Ezequias. E Ezequias é um dos poucos reis, do livro da palavra do Senhor, os reis de Judá, que fizeram aquilo que era bendito, aquilo que era bom aos olhos de Deus. Diz a palavra do Senhor que Ezequias ele pegou todos os altos que adoravam a todos os deuses pagãos, todos aqueles deuses das quais as esposas e as concubinas de Salomão trouxe para adorar em Israel. Ele lança por terra todos aqueles altos que existiam, onde os outros reis passavam os seus filhos ali para sacrificarem a Moloque, a Baal-zebu e tantos outros. Diz a palavra do Senhor que Ezequias lança por terra. A palavra de Deus mostra que Ezequias ele foi um rei bom e que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Mas Ezequias ele era um homem também, e ele era um homem pecador também, assim como cada um de vocês e eu também. Louvado seja Deus. Naquele período, o primeiro reinado que se levanta contra eles como grande superpotência mundial eram os assírios. E os assírios eles tinham com Judá e com Israel, eles tinham um contrato de império. Então tanto Judá quanto Israel eles pagavam tributos à Assíria. Mas quando chega dado momento no coração de Ezequias de não mais pagar esses tributos, a palavra do Senhor diz então que os assírios se juntam e eles querem pelejar contra Israel, eles querem pelejar contra Judá. Mas a palavra do Senhor fala que naquele período Ezequias ele vai ao encontro do profeta Isaías, que era seu contemporâneo. E Isaías então fala para ele que Deus é com ele. Isaías fala para ele que ele não está só, que o Senhor dos exércitos estava com ele. Então aquele grande exército, aquela grande superpotência que metia medo em todos os países, diz a palavra do Senhor que eles se juntam para no dia seguinte enfrentar Israel e vencer Israel, varrer do mapa aquela cidade de Jerusalém. Mas diz a palavra que Ezequias ele ora ao Senhor, ele se humilha diante do Senhor, ele vai ao encontro de Deus, e ele conversa com Deus, e ele pede que Deus olhe por ele e olhe pela nação. Deus então ele ouve o clamor de Ezequias. E quando Deus ouve o clamor de Ezequias, pela madrugada, diz a palavra de Deus, à noite,
O anjo do Senhor, ele vem no meio do arraial dos assírios, e de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa e espantosa, a palavra de Deus diz que aquele anjo do Senhor, ele extermina 180.000 homens assírios. E Judá, ele vence essa batalha sem sequer levantar uma espada. Louvado seja Deus. Então o nosso Deus, ele é poderoso nesse ponto, de que muitas vezes Deus, ele concede-nos vitória sem mesmo que nós nos levantemos para guerrear. Porque diz a palavra do Senhor que Deus, ele é o Deus dos exércitos, e jamais ele perdeu batalha alguma. Louvado seja Deus. Então, se você também é servo de Deus, tenha por certo que as suas batalhas, Deus lhe dará vitória em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Só que, como eu disse para vocês, Ezequias era um homem normal, era um homem natural também. E Ezequias, ele se gloria pelaquilo que Deus fez. Quanto de nós não fez isso? Mas Ezequias, ele se gloria. Então Deus envia a Ezequias uma chaga, da qual nós não sabemos o que é. Se dissermos que é A ou B, é só especulação, mas o fato é que ele fica doente. E Isaías vai ao encontro de Ezequias amando do próprio Deus. E quando Isaías chega diante dele, diz a palavra do Senhor, que Isaías entrega a mensagem de Deus. Você foi orgulhoso, e dessa chaga você não vai passar. Você vai morrer. É algo duro, queridos. Você ouvir algo de Deus, e isso não é aquilo que você espera ouvir. De que você vai partir, queridos, dessa vida, que você não vai viver, que aquela chaga, ela vai te lançar no Sheol, ela vai te lançar na sepultura. E diz a palavra do Senhor que Ezequias, ele ouve aquela palavra de Isaías. E quando Isaías, ele sai da presença do rei, o rei então se volta para o Senhor, e ele se humilha diante do Senhor. Louvado seja Deus. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 26, vai dizer então que Ezequias, ele vai ao encontro de Deus mais uma vez. E ele se humilha diante de Deus. E ele diz assim para o Senhor: Senhor, eu te servi, eu derrubei os altos, eu fiz tanta coisa aqui na tua obra, tu sabes que eu sou teu servo. Então tira de mim essa chaga. E ele se humilha para o Senhor de tal forma que, assim como Deus enviou a repreensão, Deus também enviou a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, queridos, que logo após a oração de Ezequias, Isaías ainda não tinha saído nem do pátio do templo, nem do pátio do palácio. E Deus toca no coração de Isaías e manda que Isaías retorne ao encontro de Ezequias. E quando Isaías retorna ao encontro de Ezequias, ele vem agora com uma outra mensagem. E a mensagem agora já não é mais que ele vai perecer, mas a mensagem agora é que Deus concedeu a ele mais 15 anos de vida. Deus ouviu a tua oração. E porque Deus ouviu a tua oração, Deus acrescenta a tua vida mais 15 anos. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele pede uma confirmação da parte de Deus. Ele pede uma prova da parte de Deus. E nós somos dessa forma, irmão Fred. Quando Deus, ele fala ao nosso coração, nós queremos uma prova, nós queremos uma constatação de que aquilo é real. Assim como Gideão, ele pediu tantas provas da parte de Deus para entender que de fato Deus tinha escolhido Gideão para liderar o povo diante dos midianitas. Assim também o rei Ezequias, ele pede uma prova de Deus, mas ele não pede qualquer prova. Ele pede algo que a ciência hoje não consegue explicar, que a ciência hoje não tem como mensurar. Ele diz para Isaías: Isaías, se é de Deus, então eu quero que Deus, ele retorne a sombra do sol 10 graus.
Isso parece algo inverossímil, mas a palavra do Senhor vai mostrar que Deus, queridos irmãos, Ele opera esse milagre para mostrar que Ele tem a palavra final. Louvado seja Deus. Queridos, Isaías fala para Ezequias assim: Ezequias, se tu quiser, a sombra vai passar, o relógio do sol de Acais, ele vai aumentar 10 graus à frente. Ezequias então diz assim: 10 graus à frente é fácil, aumentar as horas é fácil, adiantar o relógio é fácil. Eu quero ver você atrasar o relógio, voltar ele para trás, voltar no tempo. Querido, você mensura isso. Não é ir para trás, é ir para frente. Louvado seja Deus. Mas Deus é aquele que domina tanto o presente, quanto o futuro e quanto o passado, porque debaixo da mão do Senhor estão todas as coisas, e todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Olha que milagre, que maravilha, louvado seja Deus. Depois disso ele entende então que Deus estava concedendo a ele vitória, que Deus estava aumentando seus dias na terra. Meu irmão, você já imaginou você chegar diante de um médico e o médico dizer assim para você: você vai para casa agora, que já não tem mais o que eu fazer por você, não tem mais a medicina para ajudar, não tem mais medicamento que possa agregar alguma coisa na tua vida. Vai para a tua casa, despede dos teus filhos e parte para com Deus. Ajeita a tua casa, louvado seja Deus. E aí, meu irmão, diante de uma notícia dessa, diante de um prognóstico desse, como é que você se sentiria? Louvado seja Deus. Por esses dias eu estava conversando com meu cunhado, e o meu cunhado disse que um amigo dele chegou no hospital. Ele estava com uma úlcera, e ele estava internado, e o médico falou então para ele ir para casa. Seu fulano de tal, vá para casa. Não tem mais o que fazer aqui no hospital, não. Vá para casa. Ele já não comia mais nada. Ele já não comia mais carne, já não comia mais arroz, já não comia mais nada sólido. A gente quer ir para o céu, a gente não quer se separar deste mundo. E o meu cunhado falou então que um dia aquele camarada já estava quase moribundo, uma sentença já irrevogável na sua vida. Ele viu um pé de mamão, e ele sentiu o desejo de comer um mamão. Então ele foi lá e tirou o mamão maduro, fatiou o mamão. Só que era só mamão, era a única coisa que ele comia. Mas ele queria alguma coisa mais sólidozinha para fazer uma mistura. E aí ele pediu para a esposa dele fazer não cortar umas folhas de couve. E ela cortou as folhas de couve, salteou na manteiga, no óleo, e aí misturou aquele couve junto com aquele mamão. E ele comeu e se alegrou com aquele negócio. Porque ele já não tinha mais prazer de comer nada. A única coisa que ele comia com prazer era um mamão salteado ali com essa hortaliça. E aí ele comeu aquele negócio. E passou a comer um dia, 2 dias. E ele começou a ficar fortinho. E aí ele começou a ficar saudável de novo. E aí ele apareceu diante do médico. Quando ele apareceu diante do médico, o médico não acreditou. O médico: fulano, é você? Como pode? A tua sentença era irrevogável, irreversível. Como pode? E aí o médico foi lá e fez o exame dele, aquela endoscopia. E quando ele fez a endoscopia, queridos irmãos, olha só como é que é as coisas. Aquela úlcera tinha se diminuído ao ponto de ficar só uma manchinha dentro do seu estômago. Queridos, Deus opera milagres assim. Louvado seja Deus. Nós temos é que acreditar que Deus opera um milagre. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que Ezequias, logo depois de tudo isso, algumas pessoas do império da Babilônia
foram visitar Ezequias. E quando eles visitaram Ezequias, de uma forma tão ingênua, ele abre as portas da sua casa, ele abre as portas do templo, ele abre as portas do palácio, e ele mostra tudo que ele tem para aquela comitiva babilônica. Quando isso acontece, Isaías vai ao encontro dele. Isaías fala para ele: por que você fez isso? Por que você mostrou tudo? Agora, porque tu mostrou tudo, eles virão sobre ti. O império babilônico virá sobre você. E aí novamente ele fica pensativo: o que foi que eu fiz? Só que Deus, ele é tão maravilhoso, queridos, que ele diz assim, Isaías fala para Ezequias: no teu tempo não acontecerá, isso virá depois. E aí aquela velha frase que nós conhecemos: boa é a palavra do Senhor. É isso que Ezequias fala. Só que nós falamos dessa forma, queridos, confirmando. E de fato está certo. Só que isso mostra, queridos irmãos, um lado egoísta de Ezequias. Porque, irmãos, ele não vai passar por essa tribulação, mas a descendência dele vai. A descendência dele vai passar por isso. E passa lá na frente, com o rei Joiaquim, que é levado para a Babilônia, enfim. Então nós aprendemos algumas lições aqui. A primeira delas é tributar a Deus todas as vitórias na nossa vida. Porque não é por acaso, querido irmão, que você venceu. Não é por acaso que você conseguiu chegar em casa. Não é por acaso todos os livramentos que você tem todos os dias quando vai para o trabalho. É Deus, querido. O mérito não é nosso, é de Deus. Se estamos de pé na presença de Deus, é porque o mérito é dele, não é nosso. E tantas vezes nós esquecemos disso. Uma outra lição que nós aprendemos, amados irmãos: ajeite a sua casa. Tome de conta da sua casa. Ensine a palavra, como diz Deuteronômio 6, 6 e 7, a gente leu hoje pela manhã. Ensine as crianças, leiam com os filhos. Passe esse conhecimento para os seus. Porque uma casa ajeitada, organizada, adornada, queridos irmãos, ela lá na frente não vai perecer. Porque ela está sendo levantada em cima de uma rocha, e a rocha, queridos irmãos, esse ornamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então coloca a tua casa diante de Deus. Edifica a tua casa na rocha, que pode vir vento que for, vendaval que for, tribulação que for, que a tua casa vai se manter de pé em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor, irmãos amados, ela vai dizer que Ezequias, ele partiu para a glória. E ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E o seu nome ficou marcado no rol dos grandes reis de Judá. Na semente de Ezequias, assumiu o trono seu filho. E o filho de Ezequias viu tudo aquilo que ele fez e operou. Mas ele foi um dos piores reis que Judá teve. Durante 55 anos, Manassés, o filho de Ezequias, ele reinou sobre Israel. E tudo aquilo que o pai dele fez, ele desfez. Ele voltou aos altos, ele voltou às adorações pagãs. Ele passou o próprio filho como sacrifício, ele sacrificou seu filho. Ele fez tudo isso. Ele fez o povo pecar, ele fez o povo se corromper, mas a palavra de Deus, irmãos amados, ainda assim ela nos confirma que a raiz de Jessé, ela tinha que nascer, irmãos amados, dessa linhagem. Então no final da vida de Manassés,
Manassés se arrepende de tudo que fez, se volta para o Senhor e Deus o perdoa, porque o nosso Deus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos creem que Deus tem falado aqui nessa noite? Então, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Grandioso és tu, Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Aleluia! Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Aleluia! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluias! Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão mego com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para a minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia! Deus é contigo. Ele vai entrar na batalha contigo, porque a tua vitória ao lado do Senhor é garantida. Grandes coisas o Senhor fará por você. Não pense que você está só. Muito embora você esteja passando por momentos de dificuldade, muito embora você esteja passando por momentos de tribulação, ainda assim o Senhor estará contigo. Ainda assim o Senhor batalhará em teu favor. Ainda assim Deus te exaltará, porque a boa vontade do Senhor é te abençoar. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aplauda o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia!